Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 19. Eu quero dividir uma palavra com os irmãos nessa noite de um texto bastante conhecido, a história de Zaqueu, o publicano. E com certeza você já ouviu alguma mensagem a partir desse texto. O que eu vou falar de hoje não há nada de grande novidade, mas é uma mensagem importante que a gente precisa se atentar. Uma mensagem sobre o amor de Jesus e como Ele nos ama e se importa conosco. E é bom lembrar isso, é bom trazer isso à memória. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite a partir de Lucas, capítulo 19, do versículo 1, versículo 10, que diz assim o texto da palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e, atravessando a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Ela já é suficiente para nós nessa noite, mas cremos que o Senhor tem mais a nos falar. Por isso me conduz na explanação desse texto, fala através do teu servo, perdoa os nossos pecados. Nós estamos atentos à tua voz. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. A cidade de Jericó é uma cidade das mais antigas das cidades bíblicas. Uma cidade muito importante, que tem um contexto muito relevante das muralhas que caíram. E Jesus estava ali próximo a essa cidade, melhor dizendo, estava nessa cidade, e havia um homem que era um publicano. Publicano, naturalmente, era associado a pecador. Da onde vem a palavra publicano? Publicano significa o homem público, aquele que trabalha com público. Ele era um coletor de impostos. Ele era um judeu de origem, Jesus falou, filho de Abraão, mas ele tinha se aliançado a Roma para cobrar os impostos do povo de Israel e dar para Roma. Como o povo de Israel estava sendo oprimido pelo poder romano, os publicanos, os homens públicos que trabalhavam no serviço público, eles eram vistos como ladrões, pessoas que extorquiam e roubavam o povo, e também como traidores do povo, porque uma vez que eles tiravam dos judeus e davam para os romanos, eles estavam traindo o povo. Então eles eram tidos como homens pecadores. Existia uma marca sobre eles. Essa pessoa aqui é pecadora, é traidora. Então havia uma dupla traição sobre essa pessoa, ou uma dupla maldição. Ela era traidora do povo e traidora de Deus, porque o povo era o povo de Deus. Então ele lutava na mente dos judeus daquele tempo contra o seu povo e contra o seu Deus. Esse homem era um amaldiçoado, esse homem era um pecador. Mas a Bíblia diz, para mim e para você nessa noite, que Zaqueu ouviu falar de Jesus. Em algum momento ele conheceu a fama de Jesus, porque o texto está dizendo que havia um homem de pequena estatura que, sabendo que Jesus ia passar por ali. Então Zaqueu, apesar de ter uma fama de pecador, apesar de ter esse estigma sobre a vida dele, apesar de ser um homem que não tinha direito a viver em comunidade, ele já vinha ouvindo falar de Jesus. O contexto, as entrelinhas do texto nos mostra isso.
E aqui já tem o primeiro aprendizado para nós nessa noite. Nem sempre ouvir falar de Jesus significa conhecer Jesus. Nem sempre estar próximo àqueles que têm experiência com Jesus significa que eu tenho uma vida com Jesus. Eu posso ter um pai, uma mãe, cristãos, que oram de madrugada, que têm uma vida temente a Deus e eu não tenho nenhum compromisso com Deus. Eu posso até mesmo vir com a minha família à igreja, sentar em um desses bancos e ainda assim, no meu coração, eu não servir a esse Deus. É por isso, irmãos, que muitas vezes nós nos escandalizamos ou nos assustamos com pessoas que até ontem estavam sentadas nesses bancos e de repente, entre aspas, não é assim que a gente fala? A cabeça virou. Alguma coisa aconteceu e a pessoa foi embora. Não é necessariamente que alguma coisa aconteceu. Não é necessariamente que alguma coisa mudou a cabeça dela. É porque a verdade é que há muitos de nós que estão entre nós, mas não pertencem ao povo. Há muitos de nós que estão próximos àqueles que seguem a Jesus, mas não conhecem a Jesus. E aqui há já um sinal de alerta para nós nessa noite. Não adianta falarmos assim: a minha mãe era uma mulher de oração, o meu pai era um servo temente ao Senhor. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Um dia, todos nós haveremos de prestar conta das nossas atitudes, das nossas escolhas ao Senhor. E talvez, irmãos, eu e você possamos estar aqui nessa noite, conhecendo de ouvir falar, mas tem uma boa palavra para o meu e para o seu coração aqui nessa noite. Jó também só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas um dia, através de circunstâncias contrárias, através da dor, da provação, Jó mesmo declarou: antes eu o conhecia de ouvir falar, agora eu conheço face a face. Oh, glórias a Jesus por isso. Pedro vai escrever que Moisés conversava com o Senhor face a face, como quem conversa com um amigo. Que eu e você nessa noite possamos prestar atenção na voz do Senhor e não sair daqui sabendo o que Jesus faz. Não sair daqui ouvindo a palavra do irmão João ou do pastor Davidson, mas sair daqui conhecendo quem Jesus é. Uma vida abundante e uma vida cristã verdadeira é uma vida de quem conhece Jesus, não por ouvir falar, mas tem experiências com esse Deus. Talvez você esteja aqui como Zaqueu nessa noite, rejeitado, passando tribulações, ou talvez a sua vida esteja como a de Jó, dificuldades, provações. Essa é a oportunidade perfeita de você conhecer verdadeiramente Jesus. E todos os dias, meus irmãos, nós podemos conhecer mais um pouco Jesus, porque a sua palavra se renova todas as manhãs, e nessa noite Jesus está aqui e está falando com a sua igreja. Oh, glória a Jesus por isso. E Zaqueu, ele sabia que ele conhecia Jesus só por fama. Ele conhecia Jesus só de ouvir falar. Mas ele toma uma decisão que é muito interessante. Ele não se intimida com a multidão. E eu queria trazer a imagem de uma multidão como a imagem do famoso vai com os outros. A gente tem até um termo para dizer, Maria vai com as outras, não é assim que fala? A multidão é a opinião dos amigos, a opinião dos contrários, a opinião dos sabe-tudos que nos afastam da presença de Deus. A multidão é aquela mesma multidão que aparece na parábola das sementes, aonde Jesus fala que uma semente caiu em terra pedregosa, uma outra semente foi roubada por Satanás como um pássaro, e uma outra semente caiu no meio de espinhos. E às vezes a multidão são os muitos problemas. Às vezes, ouça isso com o seu coração nessa noite, a multidão são as notícias contrárias. Às vezes, atenção aqui por gentileza, atenção, por gentileza, vamos se concentrar na palavra do Senhor nessa noite. Às vezes, a multidão são as circunstâncias que nos impedem de ter uma vida com Deus. Às vezes, a multidão é a doença que chega na nossa casa, a tribulação que bate na nossa porta,
aquele filho que está afastado da presença de Deus. Às vezes a multidão são aquelas coisas que se colocam entre nós e a presença de Jesus. E quem, irmãos, nessa noite, não chega aqui sem poder dizer que em algum momento da sua vida cristã, da sua vida devocional com Deus, não se sentiu enfraquecido? Por causa das dificuldades da vida, parecia que o céu estava de bronze e que nossas orações não subiam ao alto. Quantas vezes na nossa vida cristã nós nos sentimos distantes de Jesus? Parece que há uma multidão de circunstâncias, uma multidão de problemas, e parece que, como os espinhos, as dificuldades vão sufocando a boa semente no nosso coração. Parece que a gente não consegue confiar mais. João falou aqui muito bem na condução do culto. Às vezes a gente não tem nem mais vida de oração. Qual foi a última vez que a gente teve nosso devocional com o Senhor? Quando foi a última vez que nós acordamos de madrugada para orar, para buscar? Essa semana você foi usado por Deus para falar comigo. No culto dos homens aqui, o João imprimiu e destacou alguns versículos. E distribuiu esses versículos aos homens, e cada homem teve que vir aqui na frente falar um versículo. E o versículo que foi colocado para mim é de Provérbios, que diz que aqueles que buscam o Senhor de madrugada o encontrarão. E eu sempre gostei de orar à noite, quando a Ellie descansa. E quando eu recebi aquela palavra, eu falei, Senhor, o Senhor está confirmando, o Senhor está falando comigo. Mas sabe o que acontece, irmãos? Às vezes as preocupações dessa vida são tamanhas. Nós passamos dificuldades, como falamos aqui hoje de manhã. O domingo nos lembra o céu, mas a segunda-feira nos lembra que estamos aqui na terra. E aí amanhã tem conta para pagar, tem confusão dentro de casa. Amanhã tem aquela perseguição no trabalho, aquela pessoa atribulada que te persegue. E aí a gente começa a pensar, bem, Deus não está me escutando? Deus não me vê? A multidão está aqui na minha frente. Ouça a palavra do Senhor para o seu coração nessa noite. Não permita que nenhuma multidão te afaste da presença de Jesus. Jesus está aqui nesse lugar nessa noite. Não deixe que a multidão de problemas, não deixe que os espinhos que sufocam a boa semente tire a palavra do Senhor do teu coração nessa noite. Jesus está aqui e Ele tem poder de mudar todas as circunstâncias. Não permita que nenhuma multidão, seja ela de opiniões, sejam elas de problemas, sejam elas de dificuldades, te afastem da presença de Jesus, o nosso Senhor. Ele ama você. Oh, glórias a Deus por isso. Olha só Zaqueu, o homem corajoso, a sua fama. Preste atenção, acompanha aqui comigo. Eu gosto de trazer os textos para a realidade da vida. Às vezes a gente coloca os textos bíblicos como algo muito distante de nós. Irmãos, imagina um homem que sofria preconceito. Ele era ladrão, ele tinha roubado o povo. Imagina um homem que ele era deslocado das pessoas. E ainda tinha uma outra coisa, pequeno. Sofria um outro preconceito. Ele sabia que a multidão não ia deixar ele ver Jesus. E aí, Zaqueu, ele tem um ato de coragem. Mas eu gostaria de chamar isso de um ato de fé. Zaqueu sobe em uma figueira brava. A figueira, irmãos, ela tem uma imagem, e Jesus comparou a figueira muitas vezes, como em Jeremias 24, do 1 a 3. A figueira, ela sempre foi o símbolo de Israel. Jesus mesmo citou a figueira algumas vezes. A videira, a oliveira, são árvores que simbolizam Israel. E é por isso que quando Jesus vai até aquela figueira que não tinha figos, o que ele faz com a figueira? Ele a amaldiçoa. Por que Jesus amaldiçoa aquela figueira? Não por causa da árvore, mas porque ela era um símbolo de Israel. Israel deveria estar dando frutos. E por Jesus procurar frutos em Israel e não os ver, Jesus diz que ela era maldita e ela se secou. Porque a figueira, a oliveira, a videira, essas árvores de Israel, elas simbolizam o povo de Israel. A figueira brava, ela era uma árvore de mais ou menos 9 a 12 metros de altura, só que seus galhos, seus ramos se estendiam muito, muito grande, então facilitavam a subida das pessoas. E o texto está dizendo que Zaqueu, ao perceber aquela árvore, ele usa a figueira para subir e ver Jesus. E aqui a gente pode usar uma analogia, aqui a gente pode usar uma imagem figurativa para prestar atenção em algo.
Acompanha aqui comigo. Se Israel no Antigo Testamento é a figueira, quem é o Israel do Novo Testamento? Quem é o Israel do Novo Testamento? A igreja. A igreja é o Israel do Novo Testamento. Se a figueira ela simboliza Israel, e Israel levou as pessoas até Jesus, hoje a igreja tem a responsabilidade de levar as pessoas até Jesus. A figueira aqui está simbolizando Israel, que conduziu a humanidade, que é Zaqueu, até Jesus. Olha só que simbolismo lindo. E agora a responsabilidade está sobre nós. A responsabilidade cabe à igreja de Jesus de apontar o Mestre, de apontar quem é Jesus. E aí aqui eu quero dar uma outra conotação à nossa conversa. Será que a nossa vida está apontando para Jesus? Será que nós, vem aqui comigo, nós estamos servindo de dedo que aponta ou de mão que levanta? Será que nós estamos apontando Zaqueu é pecador, ou será que nós estamos promovendo Zaqueu até Jesus? Será que nós servimos como a multidão que afasta Zaqueu de Jesus, ou a igreja é aquele suporte que fala: Zaqueu, vem aqui que eu vou te mostrar quem é o Mestre, que eu vou te mostrar quem é a salvação? Nessa noite, irmãos, Deus nos chama como igreja para apontar para esse mundo quem é Jesus, para apontar para todo pecador, para todo homem e mulher que um dia se encontraram como nós, distantes da presença de Deus. Nós não estamos aqui para dizer: você é publicano, você é pecador, Deus não te ama. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou como boas árvores para frutificar. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Por isso, todo ramo que estando em mim dá fruto, o Pai o limpa para que deis ainda mais fruto. Mas se vocês forem varas que não dão fruto, elas serão arrancadas e jogadas no fogo, porque sem mim nada podeis fazer. A nossa vida é estar enxertado em Jesus e frutificar. Que frutos são esses, pastor? É apontar para esse mundo: somente Jesus perdoa pecados, somente Jesus restaura vidas, e Jesus tem o poder de restaurar vidas aqui nessa noite. Você ainda crê nisso, meu irmão? Oh, glórias a Deus por isso. A nossa vida é uma promoção de Jesus ou é um mau testemunho de Jesus? A nossa família é uma promoção de Jesus ou é um mau testemunho de Jesus? Nós somos aqueles que estão prontos para dizer: lá vai Zaqueu, afasta Jesus dele. E o que acontece logo em seguida? Eu vou adiantar o texto, depois eu retorno. Quando Jesus responde para Zaqueu que vai comer na casa dele, o que a multidão faz? O que a multidão faz? Ele vai comer na casa de um pecador? Cuidado para a sua vida não ser multidão. A multidão afasta as pessoas de Jesus. A multidão, ela vive por ventos de doutrina, por modismos. A multidão, ela vive por estrelas e estrelismo. A multidão, ela segue movimento. Deus não nos chamou para ser multidão. Deus não nos chamou para acusar e afastar ninguém dele. Deus nos chamou para promover. Deus nos chamou para pegar o pecador e falar assim: ó, vem aqui, sobe aqui. Lá Jesus, Ele pode transformar a sua vida. Que Jesus transforme cada dia mais essa igreja aqui em uma árvore frutífera. Que essa igreja aqui aponte para Jesus todos os dias. Que Jesus faça com que nenhum homem tome o lugar de Jesus aqui nessa igreja. Vocês já conhecem um pouquinho o pastor de vocês. Um negócio que eu não gosto é de estrelismo gospel. E o que mais tem no nosso meio é isso. De vez em quando ele me conhece, alguém chega: pastor, conhece esse fulano aqui? Brilha, brilha a estrelinha. Cuidado, porque nós não estamos aqui para apontar para os homens, nós estamos aqui para apontar para Jesus.
Nós estamos aqui para promover Jesus e o nome dele. Aqui essa igreja precisa todos os dias ser aqueles que levantam, aqueles que promovem e falam, Jesus é o Senhor. Mas nós só seremos esse tipo de igreja. Nós só seremos essa igreja se as nossas vidas forem vidas que proclamam o Evangelho do Senhor. Zaqueu, ele sobe na figueira. Ele sobe na figueira, porque a multidão não deixava ver Jesus. Ele era estigmatizado, sofria preconceito. E aqui eu quero falar para alguém nessa noite. Eu não sei se você já sofreu algum tipo de preconceito. Não sei se estigmatizaram a sua vida. Talvez você esteja me ouvindo aqui no presencial ou no online. Mas nós estamos aqui para te apresentar Jesus. E Jesus quer abraçar você, quer acolher você. Jesus quer transformar a tua vida. Jesus tem poder para mudar todas as circunstâncias da sua vida. Ele é Senhor. Ele não te rejeita. Ele te abraça nessa noite. Aqui é o teu lugar conosco. Se alguém falou para você que na igreja é lugar de gente santa e você não tem lugar, isso é mentira que te contaram. Aqui é lugar de gente pecadora, mas também é lugar de gente que confessa os seus pecados e deixa, e alcança a misericórdia de Jesus. Oh, glória a Deus por isso. Venha como estás, e é Jesus quem trabalha na nossa vida. Jesus está aqui, e Jesus ama a sua vida, e nós amamos a tua vida também. É por isso que nós fizemos a ação social ontem, irmãos, porque nós queremos promover Jesus nesse bairro. É por isso que nós vamos fazer a muralha de oração domingo que vem, porque nós queremos promover Jesus. Nós vamos iniciar 3 meses, irmãos. 3 meses de evangelismo. 3 meses pregando o evangelho. Vamos ter curso de evangelismo aqui. Vamos sair para promover um impacto evangelístico com sábado o dia todo. Temos muitos projetos legais. Mas a igreja precisa estar junta. A igreja precisa estar comprometida, porque Deus não nos chamou para ser multidão que afasta de Jesus. Deus nos chamou para promover pecadores ao encontro com o Mestre. Oh, glórias a Deus por isso. Você pode dizer amém por isso? Quando Jesus está passando, Jesus olha para cima da árvore, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Apocalipse tem um texto muito interessante, e eu amo esse texto, que diz assim, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e com ele cearei, e ele comigo. Salmos 101, versículo 2 diz assim, seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Jesus olha para pecadores e quer ter comunhão com eles. Olha só que quebra de paradigma. Olha só que rompimento. Jesus é um Deus que olha para pecadores como esse que vos fala nessa noite, e como você que me escuta nessa noite, e diz, eu quero ter intimidade com você. Jesus não vai para grupo. Jesus não é de partido. Jesus não é de ideologia. Jesus não veste vermelho, amarelo, azul ou branco. Jesus ama todos e quer aproximar todos de si. Jesus diz a palavra do Senhor, todos atrairei a mim. Essa é a palavra do Senhor. Quando Jesus olha para um pecador, e essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Talvez você já tenha ouvido esse sermão muitas vezes na sua vida, mas nós precisamos muitas outras vezes pregar esse mesmo sermão e lembrar que Jesus nos chama a todos nós à comunhão com Ele, e que Jesus bate ao meu e ao seu coração nessa noite. E talvez você tenha chegado aqui desesperado. Talvez você tenha chegado nesse lugar sem esperança. Talvez você esteja se sentindo rejeitada, estigmatizado.
Talvez você esteja sofrendo um preconceito. Talvez te rejeitaram em alguma circunstância da sua vida, como foi Zaqueu. Mas Jesus não te rejeita nessa noite. Jesus te abraça e te aproxima e fala: eis que estou à porta do seu coração e bato. Se você deixar, eu vou ceiar com você, eu vou ter comunhão com você. Jesus não nos deixa sozinho, igreja. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não há um dia sequer que um cristão temente a Jesus esteja sozinho. O Espírito Santo está conosco, igreja. Ele é o selo dessa tão grande salvação. Não há uma lágrima derramada sem que Jesus contemple e esteja conosco. Não há uma vitória que Jesus não esteja conosco comemorando, meus irmãos. Eu não sei você, mas eu gosto de uma vida simples. Eu acho que a vida simples é uma vida boa. E ontem eu estava pregando lá na Juventude Batista Carioca, preguei sobre isso, João. A vida simples. Como a vida simples é uma vida boa. E a vida simples, irmãos, é a vida que Jesus viveu. Comia e bebia. Não foi isso que ele falou? Veio João Batista, que não comia nem bebia, vocês o reclamaram. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês reclamam também. Quem era Jesus? Jesus era o cara que ele ia sentar com a gente na mesa, e ele ia comer o que a gente colocasse lá. Aquela carne gostosa, aquela picanha, sabe, glória a Deus, né? Será que ele ia assistir o jogo do Mengão, mas ia faltar o culto? Ah, então. Tu viu que tem a casca de banana, né? Der mole e escorrega. Sempre vem alguma coisa, né, Dudu? Tem que ficar esperto. Não está abrindo, vou me molhar igual de manhã. Me ajuda. Senão eu vou ser batizado por aspersão de novo. Obrigado. Jesus é esse Deus que come com pessoas simples, que anda com publicanos e pecadores. Jesus é esse Deus, desculpa, irmãos. Jesus é esse Deus que anda com pessoas iletradas. Você já parou para pensar o cheirinho que tinha Pedro, de pescador? Não tinha Dove, desodorante Dove não, irmão. Imagina os filhos de Zebedeu. A Bíblia diz que eles eram filhos do trovão. Imagina a mansidão que eram os irmãos, né, João? Filhos do trovão. Imagina a calmaria que eram os irmãos. Jesus chamou Mateus, que era publicano, e Simão, que era zelota. E um dos preceitos dos zelotas era matar os publicanos. Jesus chamou um publicano e um zelota para andar com ele. Jesus era um cara tranquilo, né? Ele gostava de gente boa. Ele gostava de gente boa. É por isso que ele chamou a mim e a você, né, irmãos? É por isso que ele nos une aqui. Um era zelota, outro era publicano. Um é Flamengo, outro é Vasco. Um é Bayern, o outro é... Deixa quieto. Jesus nos une a todos, irmãos. Caminha com todos. Um é Zaqueu mais baixinho, o outro é mais altinho, igual o Baraúna. Mas Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com a comunhão, com a comunidade, com a mesa, com a partilha, com o amor, com a graça. E Jesus chama eu e você nessa noite para andar ao lado dele. Jesus fala para mim e para você nessa noite: eu quero entrar na sua casa, eu quero ceiar com você nessa noite. Não há nada, nenhum pecado que impeça o amor de Deus, o amor perdoador. É por isso que João vai dizer que nós temos um acusador que se chama Satanás, mas nós temos um bom advogado que se chama Jesus. Que se nós confessarmos os nossos pecados e o deixarmos, nós alcançaremos misericórdia. A misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs, e elas são as causas de nós não sermos consumidos. Se nós estamos aqui nessa noite, é graça de Deus, é misericórdia de Deus, é esse Jesus amoroso que vive o dia a dia conosco, que toma café da manhã, que almoça, que janta, que está conosco no nosso levantar, no nosso deitar, que no momento de dor, de lágrima, Jesus está lá conosco, e no dia de festa e de celebração, Jesus também está lá conosco. Jesus vive conosco, irmãos. Oh, glórias a Deus por isso. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados.
Ele não nos rejeita, Jesus nos ama e nos abraça nessa noite. Ei, Zaqueu, eu quero entrar na sua casa nessa noite. Você já deixou Zaqueu, Zaqueu não, né? Já deixou Jesus entrar na sua casa, meu irmão? Só que tem um problema, deixa eu te contar o problema. Sempre vem um problema depois, né? O povo vem comigo. Problema, Jesus fala assim, ó. Se uma casa estiver com um espírito imundo, e ele for embora, e o Espírito de Deus arrumar aquela casa, aquele espírito imundo, ele vai embora, anda por lugares ermos, depois ele volta com 7 demônios piores que ele, para tentar encontrar casa. E se ele encontrar a casa arrumada e um lugar para voltar, ele vai causar um alvoroço pior do que no início. Palavra de Jesus, não minha. Se Jesus entra na nossa casa, é porque Ele quer colocar as coisas no lugar. Se Jesus entra no nosso coração, é porque Ele quer ajeitar as coisas. E às vezes, deixa eu falar baixo aqui, às vezes Jesus arrumar a casa, dói, meu irmão. Dói ou não dói? Às vezes a gente tem que abrir mão da nossa personalidade. Às vezes a gente tem que abrir mão do nosso gênio, das nossas certezas. Às vezes a gente tem que abrir mão daquilo que nós achamos que estamos seguros, para que Jesus arrume a casa de dentro para fora, para que Satanás não faça bagunça no nosso coração. E se você está em Cristo nessa noite, permita que o Senhor coloque as coisas no lugar dentro da tua casa. Às vezes vai doer sim, às vezes vai ser um pouco desagradável sim, às vezes não vai ser do jeitinho que você quer, mas é melhor do jeito de Jesus do que do nosso jeito, irmãos. Deixa Jesus trabalhar no teu coração nessa noite. Não pense você que para pregar aqui no púlpito dessa igreja, eu não tenho que deixar Jesus trabalhar no meu coração antes. Eu tenho problema igual você, meu irmão. Eu sou ser humano igual você. Eu dou dor de cabeça para minha esposa igual você. Oh, glória a Deus por isso. Aleluia. Porra, Dudu. Aí me quebra. Tô brincando. Olha o Pedrinho, já tá me olhando ali, ó. A Ellie ontem limpou a casa, glória a Deus. Fez uma faxina bonita. Estava aqui na ação social, estava lá ajeitando as coisas, fui pregar à noite, cheguei em casa. Deixei os sapatos embaixo da mesa da sala. Aí ela falou, você já viu que a casa está limpa? Eu falei, quem que tem ela? Eu vou guardar esse teu sapato, tá? Aí guardou. Aí eu fui lá me arrumar, tomar um banho para descansar, para jantar. Ela, você já guardou a sua calça? Meu Deus, está tomando conta. Irmãos, a vida é igual a sua, a minha vida é igual a sua. É igualzinho, não tem nada diferente não. É só porque o meu serviço é esse aqui, é ser pastor. Mas eu tenho problema igual você, preciso melhorar. Amém, irmãos? Não, os irmãos, amém, irmãos? Ah, tá, senão ia ficar ruim quando voltasse em casa hoje. Brincadeiras à parte, a gente precisa deixar isso acontecer no nosso coração. Deixar que Jesus arrume a nossa casa. E às vezes arrumar a casa é mover móvel, é tirar sofá, é limpar embaixo das coisas que a gente não queria mexer. E às vezes, quando você tira o móvel do lugar, você mexe com inseguranças, com desconfortos, com certezas que estavam estabelecidas há anos. E Jesus fala, não era para esse negócio estar aqui, deixa eu tirar. Não, mas Jesus, isso aqui está há anos aqui, não, deixa eu mudar isso aqui de lugar. Quando Jesus entra na nossa casa, tudo se faz novo, meu irmão. Oh, glórias a Jesus por isso. E aí, como eu disse ainda há pouco, a multidão começa a reclamar e falar, ué, o que está acontecendo aqui? Jesus vai jantar, vai estar com um publicano e um pecador. E aí Zaqueu, ele toma para si a lei de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 4, que diz que, a lei diz que o pecador deveria restituir tudo em dobro que havia roubado. E aí Zaqueu vira para Jesus para obedecer a lei e ele diz assim, não só a metade que eu vou dar aos pobres, mas também
tudo que eu extorqui. Se eu extorqui alguém, não só o dobro, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Falta pouco, daqui a pouco eu já termino esse sermão. Porque quando Jesus entra no nosso coração, Ele faz a gente abrir mão de coisas que não tem nada a ver com Ele. Oh, glória a Deus por isso. Quando Jesus entra no nosso coração, sabe aquele amuleto da sorte? Crente tem isso, irmãos. Amuleto da sorte. Tem essas coisas, crente? Espero que não. Não, esse copo aqui em cima da televisão para purificar os ares da casa. Quando Jesus entra no nosso coração, irmãos, Ele faz a gente abrir mão daquilo que não tem nada a ver com Ele. Quando Jesus entra no nosso coração, a gente se desapega. Não tinha essa propaganda aí, desapega? A gente se desapega de coisas que não tinha nada a ver com Ele. E aí aqui, deixa eu só tocar num ponto aqui que vai ficar desconfortável agora. Sabe aquele teu pecado de estimação? É esse que Jesus quer mudar. E todos nós temos um, não temos? Ou não, eu estou falando alguma besteira aqui. Não deveríamos ter. Mas todos nós temos aquele pecadinho que a gente aprendeu a conviver com ele. Que Jesus entende. Jesus aceita, né, pastor? Jesus aceita. Bem, é esse pecado que Jesus quer que você jogue fora. É esse pecado que Jesus quer mudar no meu coração. Quando Jesus entra na nossa casa, o Zaqueu fala assim: eu abro mão de tudo que não deveria estar aqui. Eu jogo fora tudo aquilo que não deveria estar dentro da minha casa. Eu retiro da minha convivência aquilo que não me pertence, aquilo que eu peguei, mas não é meu. E nessa noite, ouça a palavra do Senhor para o seu coração. O que é que você precisa tirar da sua vida? O que é que você se acostumou e você precisa jogar fora? Será que é um palavrão que você dirige à sua esposa ou ao seu marido? Será que é uma palavra agressiva, mais alto, ignorante e grosseira? Será que é alguma coisa que está aí no teu coração desde que você era criança? Sabe aquele ressentimento, aquela raiva que a gente guarda de uma pessoa? Eu não gosto do Dudu, parece que o meu santo não bateu com ele. Sabia nem que tu tinha santo, irmão? Não é assim? E aí a gente vai guardando aquele ódiozinho, e é muito interessante, é bom ser psicólogo nessas horas, que o ódio ele tem uma questão dentro da interioridade humana, que ele dá um certo prazer, ele dá uma satisfação. E é assim, não é? A gente sente prazer. O Dudu veio todo de branco na igreja, não sei para que isso. Dudu, ninguém mandou sentar na frente. Mas tá bonito, tá belo. E aí a gente vai guardando, sabe aquele pecadinho? Sabe aquela vizinha que a gente não suporta e que a gente ora, e crente não joga maldição não, né, irmãos? Já viu crente que faz oração contrária? Tem crente que faz isso por aí. Jesus, quando entra na nossa vida, Ele muda todo o nosso caráter. Ele tira da nossa vida tudo aquilo que não é nosso. Tenha coragem nessa noite de jogar fora aquilo que Jesus não quer manter dentro da sua casa. A conversão sincera e integral é o Evangelho de Jesus. É abrir mão do nosso eu. E deixa eu te dar uma notícia ruim. Ou uma notícia boa, eu acho que é boa, mas para pecador que não quer se arrepender é ruim. O Evangelho, e a Marilza falou isso aqui domingo passado de manhã, o Evangelho ele exorta a gente, porque Jesus quer nos salvar, Jesus quer nos transformar. E se nós estamos te falando de pecado nessa noite, é porque Jesus nos ama e Ele quer transformar o nosso coração. Toda profecia ela tem 3 objetivos: exortar, consolar e edificar. Toda profecia precisa ter isso: exortar, consolar e edificar. Primeiro a palavra nos corrige, depois ela nos consola com o amor de Deus e depois ela nos edifica a imagem de Cristo Jesus. Oh, glórias a Deus por isso. É por isso que Zaqueu ele fala: eu encontrei Jesus, nada mais vale a pena. Nada é melhor do que o amor de Jesus. Nada mais vale a pena. Essa vida, é como Jesus falou: aquele que quiser viver a sua vida, a perderá. Mas aquele que abrir mão da sua vida por amor de mim, esse será salvo. Nessa noite, meu irmão e minha irmã, nada mais vale a pena além de Jesus.
Tudo fica em segundo lugar, tudo vem depois. Jesus é nosso amor maior. Por Ele nós abrimos mão de pecado, de vaidade, de personalidade, de gênio, de jeito. Por quê? Porque Jesus trabalha em nós, Ele nos salvou, Ele tem comunhão conosco. E eu abro mão de tudo porque eu amo a Jesus. Oh, glória a Jesus por isso. Nós sairemos transformados aqui nessa noite. Nós sairemos transformados não pela palavra do pastor, mas pela palavra do Evangelho de Jesus. O Evangelho nos transforma. O Evangelho nos muda. Quando encontramos Jesus, nós abrimos mão de tudo, meu irmão e minha irmã. Eu não sei qual é o seu pecadinho de estimação. E às vezes, do brincadeiras à parte, o nosso pecado de estimação pode ser até o time de futebol. Até o time de futebol ou o partido político. Irmãos, nada nem ninguém pode ser maior do que Jesus na nossa vida. E aí Zaqueu fala para Jesus: Senhor, se alguém eu extorquir, devolverei 4 vezes mais. Versículo 9. Jesus vira para Zaqueu e para aquela multidão e diz: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Zaqueu tem coragem de abrir mão de tudo que ele guardava, Jesus já anuncia para ele essa grande salvação. Sabe quem é o salvo em Jesus? Aquele que não tem amor maior do que Jesus. Sabe quem é aquele que está em Jesus? Aquele que tem a coragem de olhar para a palavra de Deus e dizer assim: como eu preciso do amor de Deus. Jesus nos ama nessa noite, mais uma vez. Nos atrai nessa noite, mais uma vez. E está falando a corações aqui: deixa eu transformar a tua vida. Deixa eu mudar o teu coração. Deixa eu mostrar o meu verdadeiro amor para você, porque você jamais estará sozinho ou sozinha. O que é que está te mantendo distante de Jesus nessa noite? Como está o seu coração aqui nessa noite? Será que algo no seu coração se tornou um ídolo? E esse é o último ponto nessa noite. É uma mensagem evangelística. Uma mensagem do Evangelho de Jesus. Sabe o que é um ídolo? Olha aqui para mim, sabe o que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que está entre eu e Deus. Se algo se coloca entre eu e Jesus, aquilo é um ídolo. E o nosso coração, como disse João Calvino há quase 500 anos atrás, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso ídolo é o nosso time de futebol, é o nosso político de estimação, é a nossa inteligência, são os nossos dons às vezes, a nossa vaidade, ou as roupas que gostamos de vestir. Há tantos ídolos que colocamos entre nós e Deus. A religião é um ídolo. Aquilo que a gente acha que Jesus tem que fazer do nosso jeito, ídolo. Sabe quando a gente quer formatar Jesus, não de acordo com a palavra, mas de acordo com os nossos preceitos? Ídolo. Quando nós queremos que Jesus nos ame, mas não queremos que Jesus ame o nosso irmão, ou aquele que a gente não gosta muito, ídolo. Tudo aquilo que está entre nós e o Senhor é um ídolo que mora no nosso coração. Qual é o ídolo que está dentro do seu coração? Pense comigo nessa noite. Talvez, como esse que vos fala, você seja batizado, toma ceia, dá o dízimo, é membro de igreja, mas guarda um ídolozinho lá dentro e fala assim: esse aqui não, Jesus, esse aqui não. Joga fora nessa noite, porque Jesus quer entrar e cear com você. E a salvação chega à sua casa nessa noite. A salvação chega à sua vida nessa noite.
Ah, doce Jesus. Doce Jesus. A sua graça é incomparável, Senhor. Se não fosse o seu amor, nós não seríamos salvos. Se não fosse a sua graça, nenhum de nós estaríamos aqui nessa noite, Senhor. Nenhum de nós somos merecedores, mas o seu amor não mudou. O Senhor nos alcançou mais uma vez. Faz renascer o Evangelho no nosso coração nessa noite, Pai. Nos ajuda a jogar fora toda idolatria, todo pecado que não nos pertence. Como Zaqueu, nós queremos jogar fora nessa noite, Senhor. Queremos abrir mão do que não nos pertence para ter Jesus, o nosso amado, o amado de nossa alma. Ah, Senhor, trabalha em nós. Trabalha em nós com o Teu Evangelho e com a Tua Palavra, para que a gente não seja uma igreja de multidão, mas seja uma igreja de promovedores, daqueles que aproximam os outros de Jesus. Ah, Deus, faz em nós, por glórias a Jesus.